noite. Boa noite. Nossa, mas está tão triste, parece coisa que não acabaram de clamar o Espírito Santo, né? Boa noite. Boa noite. A paz de Jesus. Amém. Jesus. O amor de Maria esteja nos nossos corações. Você não precisa ter esse óculos escuro, não? Porque esse óculos é escuro assim, mas é de grau, viu? Eu enxergo aqui. Meio ruim, mas eu enxergo. Isso aqui é óculos de sol, e aí então eu boto ele também para enxergar quando eu não tenho um outro óculos. Bom, meu nome é Bernardina, todo mundo já me conhece, né? Pelo nome, eu acho que sim. Às vezes pode não conhecer a conduta, o testemunho, mas pelo nome todos me conhecem, já faço parte da relação há bastante tempo. E é uma alegria, um prazer muito grande estar aqui conversando e partilhando, orando em primeiro lugar, né, com vocês a palavra de Deus. E nós não podemos ser diferente do que aquele povo lá dos Pentecostes. Quando eu estava preparando, o Senhor dava justamente essa palavra, que eles, em Pentecostes, que foi aonde fundou-se a Igreja Católica Apostólica Romana, né, universal, foi aonde fundou ali, iniciou toda a nossa Igreja Católica, foi a vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Aí fala assim, que no versículo do Atos dos Apóstolos, fala assim, que eles perseveravam em oração e entre eles estava Maria, a mãe de Jesus. Aqui, ó, 14. 1,14. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas estava a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus, ou seja, os primos, os parentes, que naquele tempo chamava tudo irmãos, né? Estavam aí. Então, gente, aqui para nós, a gente hoje partilhar essa palavra não é diferente. Hoje a Dona Maria começou realmente consagrando, porque aonde nós estamos, Maria está. Porque aonde ela está, Jesus está. Onde Jesus está, Maria está. Então, hoje o tema que foi proposto foi justamente falar um pouquinho sobre a palavra. Salva-me, Senhor, pela tua palavra. E aí a gente começa já falando daquela que deu tudo para a nossa salvação. Será que a gente daria um filho para a salvação do outro? Então, Nossa Senhora, ela tem que ser, gente, aquela que vai à frente. Ela é a medianeira. Ela é a que... nossa, Jesus deu a própria vida e deu também a mãe. Ela deu o filho, mas ele também deu a mãe. Nós sabemos disso. Que lá ele... Eis aqui os meus filhos, eis aqui a minha mãe. Então, Nossa Senhora é aquela que está em tudo junto com Jesus. Não há Jesus sem Maria, nem Maria sem Jesus, não é assim? Não há Jesus sem Maria. E nós vamos começar a palavra vendo um pouquinho sobre salvação, pegando a primeira carta de São João. Primeira carta de São João, capítulo 1. Porque para falar da salvação e falar da palavra de Deus, que a palavra é que trouxe essa salvação para nós, nós temos também que entrar um pouquinho lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, porque depois dos primeiros cristãos, depois dos profetas, depois de Abraão, de Moisés, de todos aqueles primeiros pregadores da palavra, é que veio, então, a promessa do Salvador definitivo e o anúncio, então, da salvação. O anúncio da salvação. Mas foi a palavra que vai dizer assim para nós. Primeira carta, Epístola de São João, 1,550. Não, 551. Fala assim, se não quiser pegar, não precisa ser daqui. Ó, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos. O que temos contemplado e as nossas mãos têm apalpado, no tocante ao verbo da vida. Porque a vida se manifestou e nós a temos vistos, dando testemunho e vos anunciamos a vida eterna, que está no Pai e que nos manifestou. O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão
é como o Pai e com o Filho, com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos-vos estas coisas para que a vossa alegria seja completa. Ou seja, o verbo era a palavra. E esse verbo, essa palavra, se fez carne, que é Jesus. Se tornou, então, um ser humano. Humano como nós, humanos menos no pecado, mas humanos como nós. Se fez carne. Para que se vê o verbo, a palavra, aquela ordem daquela palavra, o poder, porque a palavra tem poder, gente. Veja, se a palavra tem poder de transformar o verbo em humano, né? Verbo em carne, ser vivo, a palavra também tem poder de nos salvar. Porque a palavra é o próprio Deus, é o próprio Cristo, que vem então para nós a salvação. E aí eu queria pedir então para a gente entrar um pouquinho no Antigo Testamento, que é bem rápido. Eu vou dar nós vamos fazer uma dinâmica aqui. Eu vou dar uns versículos de um salmo, para quem for bem rápido pegar. Vai pegar aí o Salmo 27, versículo 8. Uma pessoa pega o 27, versículo 8. O 29, versículo 4. Um pega o 29, versículo 4. Quem der conta, né? O outro, Salmo 30, versículo 17. Pega aí, Graça. Salmo 30, versículo 17. Salmo 37, versículo 7. Quem mais está com a Bíblia? Dona Maria? 30, 17. Não, 130, aliás. O 30, 17, que a Graça vai pegar. A Dona Maria aqui vai pegar o 137, 7, versículo 7. 137? 137, versículo 7. Você pegou qual? O 29, versículo 4. 137, 7? 137, 7. O porquê? Porque, gente, o Antigo Testamento, nós ouvimos o Antigo Testamento mais, principalmente nos Salmos, que os Salmos é realmente o livro dos Salmos. Os Salmos é uma coisa assim para a gente meditar a palavra. Ele nos conduz ao encontro de Deus. Os Salmos, todos eles, nos conduz à experiência com Deus. Porque nós já temos esse Espírito dentro de nós. Então esse Espírito nos conduz, através dos Salmos, a estar com Deus, a experimentar Deus. Porque o Salmo é palavra de Deus, né? Apesar de que o salmista, o Salmo de Davi, que nós vamos meditar, o salmista vem aqui no Antigo Testamento em ato de súplica pela salvação. Porque o salmista, ele ouvia as promessas, ele ouvia as profecias, profetizando que viria o Messias, que viria o Salvador, que viria aquele, então, mestre, aquele que ia salvar a humanidade, aquele que ia salvar a todos nós. E o salmista passando por uma situação, talvez como a nossa, que nós passamos a cada hora, a cada dia, a cada instante. Quem é que não passa aqui por uma situação difícil? Todos nós. Todos nós. Porque Deus fala assim, a vez de ter tribulações. Deus fala, tenha fé. Terão fé. Nós teremos fé. Teremos Deus. Mas havereis de ter também tribulações, provações. E foi isso que aconteceu então com o salmista. Então nós vamos ler primeiro o 27, versículo 8. Quem pegou o 27, 8? Alguém pegou? Pode ler para nós. O Senhor é a força do seu povo, uma fortaleza de salvação para quem é consagrado. Todo mundo ouviu, gente? Aí, lê de novo e alto, bem alto, todo mundo escutar. O Senhor é a força do seu povo, uma fortaleza de salvação para que lhe é consagrado. Olha o que o salmista diz aí. E o que nós devemos dizer. Porque o novo é ligado, o velho é ligado ao Novo Testamento. Nós estamos no novo, nós estamos no tempo de hoje, vamos dizer assim, que nós estamos vivendo não só o novo, mas também o antigo. Olha o que o salmista diz. Vamos lá, o seguinte, é o 29,
O versículo 4. Senhor, minha alma foi tirada por vós da habitação dos mortos. Dentre os que desceram para o túmulo, vós me salvastes. Dentre aqueles que desceram para o túmulo, vós me salvaste. Quem sabe a história do rei Davi, o salmista, vai saber o que foi que Davi fez, que Deus foi ao encontro dele, à salvação dele, né? O 30, versículo 17, dona Graça. Mostrai semblante sereno ao vosso servo, salvai-me pela vossa misericórdia. Mostrai semblante sereno ao vosso servo, salvai-me pela vossa misericórdia. Ouviu, gente? Vocês pedem isso todo dia? A gente pede. Será que eu peço? Porque o semblante de Deus é sempre sereno. Ele fala lá em Eclesiastes que ele vê tudo. Os seus olhos estão sobre mim, sobre você, sobre cada um de nós. Será que é porque ele vai dar a salvação? Será que é porque ele vai dar a salvação? A misericórdia. Porque ele é Deus e tira-nos da miséria. Da miséria. O coração de Deus, do Pai, é maior do que a nossa miséria. Então ele vem de encontro. O Salmo 137, versículo 7. Em meio à adversidade, vós me conservais a vida. Estendeis a mão contra a cólera de meus inimigos. Salva-me a vossa mão. Salva-me a vossa mão. E depois, nós podemos ver em Isaías, eu nem não vou ler porque é bastante longo, Isaías 2, porque Isaías era o profeta que anunciava e denunciava. Então Isaías era um daqueles profetas que proclamava e profetizava a vinda do Senhor que traria para a nossa salvação. E ele profetizava e anunciava isso através da palavra. Mas era a palavra de Isaías? Não, era a palavra de Deus. Já era a palavra de Deus. Já era Deus falando com Isaías e ordenando a Isaías que desse aquele povo que pecava na adversidade, nas tribulações, nas aflições, mas que acreditasse que o Messias estava à vinda. Eu vou ler só um versículo do Isaías 2 que fala assim, ó, que eu gosto muito desse versículo. E os povos viram em multidão. Vinde, dirão eles, subamos à montanha do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará seus caminhos e nós trilharemos as suas veredas. Esse versículo para mim é o maior versículo que anuncia a vinda, né? E ele vai dizer no Isaías 61, preparai o caminho, que o Senhor está vindo. É a promessa da salvação. É a promessa da salvação. E nós vamos pegar então a palavra que foi dada para nós. Pode pegar aí quem está com a Bíblia, que é Atos 4. Se a gente for pegar todas as palavras, toda a passagem, para falar sobre, eu não sei se é Atos 4, não. Atos 4. Versículo 23. Atos 4, 3. Se for pegar todas as palavras que falam sobre a salvação, nós podemos ficar aqui a noite toda, né? No primeiro evangelho ele vai dizer assim, ó. Para vos beneficiar, afugentarei. Mateus 3:11. Não sei se é essa passagem. Não. Mateus 3:11. Eu vou ler. Não, vocês podem seguir Atos aí. Mateus 3:11 vai dizer assim para nós, ó. Eu vos batizo com água em sinal de penitência, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu nem sou digno de carregar
os seus calçados. Ele vos batizará no Espírito e em fogo. Tem na mão a pá, limpará a sua eira e recolherá o trigo do celeiro. Veja bem, o primeiro evangelho, ou seja, a primeira palavra de Jesus, porque os evangelhos são os escritos do próprio Cristo, quando nós proclamamos na liturgia, palavra do Senhor, palavra de Jesus, segundo Mateus, segundo Lucas, segundo João. Então ele vai dizendo que João vai dizendo, preparai o caminho, João veio para nos batizar, mas depois Jesus veio e batizou-nos na água e no fogo. E esse batismo de água e fogo foi para nos limpar, para irmos à salvação. E como seria essa salvação? Vamos dizer assim, vamos dar um pequeno exemplo. Eu acho que hoje muita gente está aí comemorando, né? Não sei, o povo, gente, eu não sou de internet, mas tem muita gente que aí todo ligadão, vamos dizer assim, mas um prêmio milionário que saiu aí, né? Não é isso? Não saiu um prêmio milionário por aí hoje? De ontem para hoje? Sabe disso não. Saiu da Mega Sena. Da Mega Sena? É. E aí eu preparando e Deus me deu, sabe, me deu essa moção. Porque pelo seguinte, para conseguir um prêmio desse, a pessoa vai lá dar tão pouco. Não é assim? Às vezes você vai lá e compra um bilhete de R$2 e ganha milhões. E ganha milhões. E Jesus? E Jesus, para nos dar a nossa salvação, o que foi que você pagou para ganhar a salvação? O que eu paguei para Jesus, para ser salvo? Será que eu paguei alguma coisa? Nós pagamos? A salvação não é maior do que qualquer bilhões de loteria? Gente, o Senhor me dava essa noção hoje. Enquanto um fala, o outro fala no dinheiro. Aí, olha, o prêmio de Deus, o prêmio de Jesus para nós foi 1000 vezes maior. E muitas das vezes nós não valorizamos. E o que é que Deus nos pede? Que nós tenhamos primeiro fé, que nós tenhamos primeiro confiança, que nós caminhamos perseverantes em oração, como os apóstolos, como Maria. No início a gente falava sobre isso. Porque, gente, nós já fomos salvos. A salvação já nos foi dada. Jesus é que pagou por ela. E o preço desse prêmio de salvação foi a vida. Foi a vida de Jesus. Ele doou a vida por inteiro em meu favor. Ai, Jesus. E dói. Dói. E dói. Porque eu pouco faço para manter essa salvação. Eu pouco faço. Gente, a salvação já foi dada. Eu só não vou ser salvo, eu só não vou para o céu. O que significa salvação? É eu ir para o céu, a ressurreição, a vida eterna. Eu só não vou se eu não fizer a minha parte. E qual é a parte que Deus exige de mim? Coração puro, a humildade, a serenidade, o amor, a dedicação, a vida de oração, o estudo da palavra. O estudo da palavra. É isso que Deus pede de mim. Eu não preciso pagar muito, Ele já pagou tudo. E aí Ele vai dizer aqui para nós, no Atos que eu pedi para vocês pegar, capítulo 4, eu até vou ler aqui do comecinho do 23, quando ele fala assim, a oração dos fiéis pelos apóstolos libertados. Quando fala que eles oravam, quando eles terminaram de orar, o lugar onde eles estavam tremeu. E eles oraram por quem? Por aqueles apóstolos que tinham sido presos, prisioneiros, e que tinham sido libertos. E muitas das vezes nós somos esses apóstolos de hoje, presos.
do pecado, né? Presos pelo mundo, pelo aquilo que convoca a gente para poder deixar Deus, né? E ele vai dizendo assim, no 24, ao ouvirem isso, levantaram unânime a voz a Deus e disseram, Senhor, vós que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que nele há, vós que pelo Espírito Santo, pela boca de nosso pai Davi, vosso servo dissestes. Olha Davi, aquele que eu falei, né? Porque se agitam as nações, imaginam os povos coisas vãs, levantam-se os reis da terra e os príncipes se reúnem em conselho contra o Senhor e contra o seu Cristo. E aí aqui eu dou uma paradinha e faço uma pergunta. Hoje é diferente desse tempo, do tempo de Davi? Quantos conselhos daquele que se reuniam para dizer, não, que salvar, que Cristo salvou ninguém, não. O Evangelho de ontem falava sobre isso, da perseguição que os cristãos estão passando, passaram, estão passando. E só não é perseguido no dia de hoje o cristão que não é verdadeiro. Mas aquele cristão que é verdadeiro, muitas das vezes a pessoa fala assim, que pensa assim, que cristão verdadeiro é aquele que reza de noite. Às vezes não adianta eu rezar dia e noite e não ser justo e não ser omisso na hora que eu sou questionada, na hora que a igreja é depravada, na hora que a igreja é malhada. Eu tenho que ser cristão verdadeiro. Sabe por quê? Porque através dessa verdade é que eu vou ao céu. É que eu vou assumir a salvação na minha vida. Porque a palavra não diz que Jesus é a verdade? Jesus é o caminho? A palavra diz isso. Jesus é a palavra, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Então eu preciso ser um cristão verdadeiro, gente. Com tombos, com levantos, com tropeçadas, com tudo, com falhas, mas eu preciso ser uma cristã verdadeira. Porque no nosso tempo hoje, muita gente ainda persegue a igreja. Às vezes até gente da própria igreja estão aí perseguindo. Você quer perseguição maior? É quando um cristão que vai lá na comunhão, no domingo, recebe a Eucaristia, e durante a semana está lá falando do padre, está falando do bispo, está falando do papa. Aquele que abre a boca para falar isso é um cristão contra, não é verdadeiro, né? E agora o 29, vou passar para o 29, quando diz assim, agora, pois, Senhor, olhai as ameaças e concedei aos vossos servos que com todo desassombro anuncie a vossa palavra. Por isso que nós não podemos calar. Estendei a vossa mão para que realizem curas, milagres e prodígios, pelo nome de Jesus. Aí fala assim, que quando eles terminaram, acabaram de rezar, tremeu o lugar onde ali eles estavam. E aí eu volto cá atrás no versículo, não precisa pegar, no versículo 2, quando vai dizer assim, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos. Nenhum outro homem. Quando ele fala em nenhum outro homem, a palavra está falando justamente no próprio Cristo. Nenhum outro pode substituir aquele que veio trazer para nós a salvação. Amém? Amém. Feche seus olhos, põe a mão no coração. Nós teríamos muita coisa para estudar, não abandone essa palavra. Se você tem essa Bíblia, meu irmão, minha irmã, arranja um tempo na sua casa, arranja um tempo, faça um salmo a cada dia, segue a liturgia do dia, segue a igreja, a palavra de Deus, mas não abandone a palavra, muito pelo contrário, busca a palavra de Deus. É essa palavra que vai te levar, vai nos levar à salvação, à santidade. Vem, Senhor, trabalhar na minha vida, vem trabalhar no meu coração. Vai dizendo para o Senhor. Reflete com o Senhor hoje o que você está precisando nesta área. Preciso de mais oração, preciso de mais fé, eu preciso de mais fé. Eu preciso de acreditar mais nesta palavra.
ruminar, mastigar esta palavra, porque esta palavra me alimenta, Senhor. Esta palavra me sustenta, essa palavra me liberta, essa palavra me cura, essa palavra me santifica. Esta palavra, Senhor, me leva à salvação, à vida eterna. E tudo isso, Senhor, porque grande é a tua misericórdia. E obrigado, Senhor, pela minha vida. Vai agradecendo a Deus pela sua vida, meu irmão. Vai agradecendo por tudo que você vive, por toda a tribulação, por todas as dificuldades. Mas não desanima, não desanime. Levanta, seja corajoso. Busca mais na igreja, busca mais aos irmãos. Mas não desanime, não desanime. Partilha a tua vida, porque partilhando a tua vida, você está testemunhando a tua fé. Muitas das vezes nós guardamos tudo para mim. Eu não quero partilhar com ninguém, eu não quero falar com ninguém. Não, partilhe, testemunhe o que Deus tem realizado na tua vida. Porque só estou em pé, só estou aqui, porque Deus me sustenta. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por esse sustento na minha vida. Amém. Senhor, salva-me, Senhor. Ouve o meu clamor, liberta-me da dor. Senhor, salva-me, Senhor. Ouve o meu clamor, tu és meu Salvador. As ondas deste mar querem me afogar. Se fico a olhar, elas vão me derrubar. Salva-me, Senhor, não quero perecer, porque demoras tanto a vida.